Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia e muito obrigado pela sua valiosa companhia. Muito obrigado por você clicar aí para ouvir essa palavra e creia que essa palavra, sem dúvida nenhuma, é uma resposta de Deus à sua oração. Creia que Deus vai falar com você, porque Ele fala por meio da sua palavra. E Ele tem um recado importante, especialmente para você que está com dificuldade de ir à igreja, para você que está com dificuldade de congregar. Essa palavra vai trazer para você um incentivo, um encorajamento para que você realmente tenha uma vida de fé maiúscula. E como essa palavra pode abençoar muito a sua vida, eu quero pedir que você também abençoe a vida de alguém enviando essa palavra para mais pessoas. Não te custa nada, por favor, dá uma paradinha aí, clica no compartilhar, envia nos grupos de WhatsApp, no Facebook, aproveita já. Aperta o gostei aí, aperta o joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque todos os dias a gente tem aqui pelo menos 4 novos vídeos falando sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E se você precisa adquirir Bíblias ou livros, conte com as livrarias Família Cristã. Eles têm sempre grandes promoções, têm o menor preço, entrega rápida e ainda investem em ministérios que pregam a palavra de Deus. Portanto, quando você adquirir qualquer produto deles, você também está investindo. E eu peço que Deus te retribua o dobro, tá bom? Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Talvez alguém perguntando agora nesse momento, e aí, Ney, você vai pregar num só versículo? Vou. E eu tenho certeza que esse versículo vai falar alto ao coração de muitas pessoas. Nós vivemos tempos em que muitos estão sendo chamados para a igreja e não para Deus. Tem muita gente chamando um montão de gente para a igreja e não para Deus. É o evangelho da barganha, onde você ouve pessoas dizendo: vem porque você vai receber essa bênção, você vai prosperar, você vai ter milagres, você vai ter isso, você vai ter aquilo. São os tempos em que muitos são chamados para a igreja, para o templo, para aquela denominação, mas não são chamados para Deus, porque o chamado para Deus, ele implica em renúncia, em obediência, e o chamado para Deus não se restringe, não se resume a bênçãos do aqui e agora. O chamado de Deus é para a salvação eterna, é para a vida eterna. Agora, se de um lado nós temos igrejas que não têm compromisso com o verdadeiro evangelho de Jesus, tem algumas outras igrejas, dentre as igrejas que são consideradas igrejas sérias, comprometidas com o reino, no meio dessas igrejas sérias, não todas, mas tem algumas que também dificultam o anúncio do verdadeiro evangelho. São igrejas que fazem uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Algumas, eu não disse todas, eu disse algumas igrejas, mesmo entre as consideradas igrejas sérias, interpretam de maneira equivocada essa passagem, fazendo com que a igreja deixe de cumprir o seu papel, que é o de ser uma ponte que pode conduzir o pecador até Cristo, e tornar-se um muro que impede as pessoas de ter acesso à salvação. O papel da igreja é ser uma ponte, onde o pecador sai de um lugar de destruição, do reino de trevas, e vai para o reino da maravilhosa luz de Jesus, para o reino da salvação. Então a igreja tem que ser essa ponte. Ela não pode ser um muro que o pecador encontra como um obstáculo no meio do caminho.
Mas olha, eu quero falar sobre esse texto aqui, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma primeira interpretação desse texto aponta especialmente para a situação dos judeus, que primeiramente foram chamados como povo da aliança, mas falharam em receber esse chamado. E aí, ao falharem, o convite é estendido aos gentios. Quem eram os gentios? Todos os que não eram judeus. Então, naquela época, existia, vamos dizer assim, uma religião do Deus verdadeiro. Que religião era essa? A religião judaica. Quem não era judeu, quem não pertencia à religião judaica, eram os gentios. Agora, esse texto não se restringe a isso. Numa primeira interpretação, ele quer dizer isso. No entanto, o seu significado não se esgota apenas nesse aspecto, mas também se refere à verdade que muitos são chamados por todas as partes do mundo, mas igualmente falham em atender a esse chamado. Vamos entender primeiro a quem é que Jesus estava falando essas palavras. Jesus estava falando essas palavras a fariseus. Eram os religiosos da sua época. Como viviam esses fariseus? Eles viviam usando as vestes adequadas à sua religião, obedecendo todas as leis e normas da religião, com uma aparência de santidade e uma vida de integridade. Sobre o que esse texto está falando? O texto que nós lemos é a conclusão de uma parábola que Jesus contou para falar da rebeldia, do descaso e a insensibilidade dos grandes religiosos de sua época que não o receberam como filho de Deus, como o Messias enviado por Deus. Ele conta uma parábola de um rei que preparou um banquete e enviou convites para as pessoas participarem do banquete, mas aqueles que foram convidados deram um monte de desculpa, não quiseram saber de participar daquele banquete. O rei ficou irado e mandou os servos dele: vão pelas ruas, catem tudo que vocês quiserem, convide os aleijados, os coxos, todos aqueles, mesmo os mais inadequados, e tragam para que haja pessoas no meu banquete. E então foi o que aconteceu. Aqueles homens saíram convidando todo mundo para participar. Por quê? Porque o rei queria que o banquete tivesse a presença de pessoas. E sabe o que isso significa num contexto geral? Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por nós. E quando Jesus se entregou como sacrifício perfeito por nós, Jesus pagou a nossa dívida. E hoje, para que eu tenha comunhão com Deus, para que eu possa estar entre os escolhidos de Deus, eu não tenho que ficar preocupado se eu uso o cabelo assim ou assado, se eu uso essa ou aquela roupa. Isso não tem a ver com nada que pode ser visto, não é nada externo, não é nada aparente, é uma disposição de coração, é uma sinceridade, é você receber o convite de Deus e aceitá-lo no íntimo do seu coração. Se você aceita esse convite de salvação, você estará entre os escolhidos de Deus, independente do tipo de roupa, do tipo de costume que você tem. Sabe por quê? Quando Cristo se entregou em sacrifício por nós, Ele pagou a nossa dívida. E se eu quiser me vestir, se eu quiser viver de uma forma hoje, desse ou daquele jeito, eu não tenho que fazer com a intenção de entrar nesse banquete, porque o que me garante a entrada não é o meu costume, a minha tradição, a minha capacidade, mas é o sangue de Jesus. Agora, entrando nesse banquete, eu posso decidir viver de uma forma muito obediente àquele que me salvou. E aí eu estou entre os escolhidos para reinar com Cristo. Vamos orar para que essa mensagem alcance muitas pessoas. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu oro para que essa mensagem alcance o coração das muitas pessoas que se sentem inadequadas, pessoas que foram escorraçadas de ambientes religiosos, pessoas que foram ditas que eram inadequadas, que não podiam estar ali por causa dessa roupa, por causa disso ou daquilo, pessoas que queriam entrar no banquete, queriam estar na presença de Deus, mas foram descartadas pela sua aparência, por coisas visíveis,
coisas que não podiam comprometer a sua salvação, que não depende do esforço humano, mas da bondade, da graça e misericórdia de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem possa alcançar o coração dos aflitos, angustiados, desesperados, que muitas pessoas possam se sentir acolhidas e escolhidas por Ti para ter uma vida e uma vida eterna, uma vida na Tua presença. Meu Pai, alcança corações, opera milagres, faz curas, transformação, restaura pessoas e que muitos possam estar, ó Deus, sendo alcançados pela Tua graça, pela Tua salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa me ajudar a espalhar essa mensagem, compartilhando, enviando para os seus contatos. Deixa o seu like e se você tiver tempo de ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que pode sim abençoar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe.